Graça e paz, igreja do avivamento. Deus é bom em todo o tempo. Obrigado por você ter vindo aqui, ter se esforçado para poder receber. Tudo isso está sendo ministrado aqui hoje, né? Obrigado, apóstolo Fábio, apóstola Cláudia, por proporcionar a regional poder viver este mover sobrenatural. Obrigado, meus irmãos de equipe maravilhosos, né? Que sempre tem muito conteúdo e muita unção sobrenatural, por também permitir entregar isso para nós, né? Espero que Deus me dê graça, depois dessa enxurrada de palavras sábias, né? Espero que o Senhor dê graça, que você possa ser ministrado. Quero dizer que nada vem de mim, eu sou o menor nessa equipe, em todos os sentidos. Eu sei que sempre estou com eles aprendendo muito. Espero que Deus possa, nessa tarde, nesse início de tarde, na viração do dia, né? Estamos quase às 18 horas, momento em que Deus falava com o homem. E que Deus possa falar com você também, através dessa palavra, amém? Antes de você sentar, eu quero lhe pedir que você dê um abraço em alguém perto de você. Quem sabe você nem abraçou esse irmão perto de você ainda. Tem alguém que você está perto, você não conhece, mas dê um abraço nele. Isso. Dê um abraço. Poderoso é um abraço. E aí você pode sentar e tomar o seu lugar. Glória a Deus. Queridos, eu vou ministrar para vocês. O tema que me foi encarregado aqui, direcionado, é passos de uma consolidação eficaz. Então, espero que neste momento, esse ensinamento, né, essa palavra de ensinamento, possa falar ao seu coração. Disse muito bem aqui o apóstolo, que a gente tem que se mover pela palavra, não é só pela unção, pelo mover ou pelo manto, né, apóstolo Marcos? Mas o ensino da palavra, e isso é muito importante. Nós somos a igreja da visão celular no modelo dos 12. Então, nós precisamos viver isso na essência, viver isso profundamente. Eu iniciei a igreja na sala da minha casa. Nós éramos apenas 6 pessoas. Eu digo 6 pessoas porque a Beatriz tem reivindicado esse número, dizendo assim: pai, eu era pequenininha, mas eu era uma pessoa. Falei, você tem toda a razão. Você é minha discípula, está comigo desde o início. E éramos em 6 pessoas, e isso conto eu e a Thaís junto. E ali iniciou a igreja, celular, no modelo dos 12, e a gente vive essa essência até hoje. Muitas propostas no decorrer da igreja e do crescimento nós recebemos para mudar. Isso não é para nós, isso não é para aqui, isso não é para esse povo, isso não é para essa geografia. Pode ser melhor assim, vamos tentar isso, vamos tentar isso. E eu digo que hoje menos, mas ainda assim a gente fica vendo as pessoas querendo ao mesmo tempo tentar trazer algo para que possa ser implantado. Eu quero dizer o seguinte: você precisa ser constante no que você faz, para alcançar o êxito e o sucesso. E você tem que perseguir a sua visão. Você tem que crer e olhar para ela e não perder o foco dela. A visão, como tem sido ensinado para vocês nesta manhã, e eu quero dizer o seguinte: há muito que aprendermos da visão celular. Muito, muito. É um ensinamento contínuo. Ele não tem fim. A cada palestra, a cada ministração, a cada ensino, a cada ministração numa sala ou numa célula, ela tem algo para nos acrescentar dentro da palavra do Senhor a respeito dessa visão. A visão que saiu do coração de Deus.
ganhar, consolidar, discipular e amar. Nós já ganhamos hoje. Isso é um fato para a igreja brasileira. O Evangelho de João, capítulo 4, diz que os campos estão brancos. E sim, é verdade. As pessoas estão carentes e sedentas por conhecer Jesus. E elas querem. Aqui, por exemplo, nós estamos finalzinho do mês de maio. Mas no mês de maio, a sua igreja, você que está aqui, recebeu pessoas novas. E pessoas foram à sua igreja, participaram do culto, aceitaram Jesus, ou foram ganhas pelas células. Quantos aqui viveram isso este mês? Levante sua mão, quero ver você. Glória a Deus, em sua maioria. Tem alguma igreja que não viveu isso? Pode ser que tenha. Mas que bom se isso aconteceu, que bom que você está aqui, aprendendo sobre os passos da visão. Porque a sua realidade vai ser outra. A nossa realidade hoje é de fato ver a igreja sendo acrescentada dia após dia, semana após semana, culto após culto. E o ganhar, ele é muito verdadeiro. Mas o Senhor espera, tanto de mim como de você, que nós venhamos não só ganhar esse fruto, mas sim, de fato, consolidar esse fruto. Então eu posso dizer, como diz Provérbios, o que ganha alma, sábio é. E esse ganhar almas, não é aquele, o ganhar almas não acaba no momento em que a pessoa aceita Jesus. Ali só inicia o processo de ganhar. O ganhar essa vida é quando ela de fato está consolidada. Então isso leva tempo. O Senhor nos disse em João capítulo 15, versículo 16, que Ele nos escolheu. Não fomos nós que escolhemos Ele. Ele nos escolheu. E nos escolheu para que a gente pudesse dar fruto. Mais importante, e que esse fruto permaneça. Então, essa é a ordem. Essa é a visão do coração de Deus. Que esse fruto possa permanecer. Foi isso que Jesus veio fazer. No Evangelho de João, capítulo 17, no momento da oração intercessória de Jesus, já nos seus últimos momentos, se preparando para aquele processo da crucificação, Jesus tem um momento de oração, e o apóstolo João descreveu isso na carta, e nesse momento, no capítulo 17, Jesus fala para o Pai, e ele diz assim, versículo 12, 17, 12, tem algum 12 aqui? Ele diz assim, estando eu com eles, Jesus falando com o Pai, estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Então, nós podemos dizer que o processo de consolidação de Jesus é perfeito, porque nenhum se perdeu. O que se perdeu era para que se cumprisse a promessa, o que estava na Escritura. Então, querido, ganhar é o primeiro passo, mas consolidar é o que garante que a semente frutifique e permaneça. Amém? Então, nós precisamos viver esse mover da consolidação. Muitos sabem evangelizar, mas há um grande desafio em consolidar. Nós precisamos aprender a consolidar. Posso até me arriscar a dizer que nós não sabemos ainda como de fato consolidar. Precisamos aprender isso. Não pode ser só, consolidar é aquele passo da escada de sucesso. Não. A consolidação tem que ser algo cultural dentro de nós. Tem que ser uma cultura dentro da igreja. Tem que ser para todos. Isso tem que ser muito bem claro, na mente e no coração do líder, do pastor, dos discípulos. Porque a consolidação, ela é algo muito importante nesse processo. Jesus não nos chamou para fazer multidões momentâneas. E existe o evangelista. Pois bem, mas o evangelista não pode andar sozinho. Jesus nunca mandou ninguém sozinho. Se foi um evangelista, um consolidador o acompanhou, porque alguém precisava consolidar. Nós vemos Paulo e Barnabé, e no momento, Paulo queria continuar sua jornada missionária, mas Barnabé precisou consolidar João Marcos, porque tinha um evangelho para ser escrito. Então nós precisamos entender a importância disso, porque Jesus espera que a gente produza discípulos
duradouros. Diga assim, discípulos duradouros. A minha equipe de 12 local está aqui hoje. E eu, refletindo a respeito dessa palavra, fico muito feliz, porque nós estamos gerando um relacionamento duradouro. Eles estão comigo mais de uma década, a maioria deles. Os que novinhos chegaram agora foram alguns que eu gerei em pouco tempo e completei ali a minha equipe, porque alguns no meio do caminho desistem, até na equipe de Jesus alguns desistiram, né? Então, imagine na nossa. Mas a consolidação, ela é um útero espiritual. E esse útero, ele protege o novo convertido. Dá essa proteção para ele até que ele se torne maduro dentro do reino, em que até que a palavra de Deus possa estar enraizada em seu coração. A consolidação é o coração da multiplicação. Então veja, a igreja não pode sofrer infarto. Esse coração tem que ser pulsante. A consolidação tem que ser real. Ela não pode só ser uma palavra, uma letra, ou um ensino num papel. Ela tem que ser vivida na prática. De fato, a porta do fundo da igreja precisa ser fechada. E como fazer isso? Muitas vezes nós reportamos isso ao líder. Querido, um pastor não consegue cuidar de um rebanho gigantesco. Assim, não consegue perceber que alguém mais novo na fé não está presente e precisa de atenção e precisa de cuidado. Por isso que nós somos a visão celular. Agora, os líderes de célula também têm que assumir a sua posição, não porque são líderes de célula, mas porque um dia você também foi consolidado. E Deus guardou o seu coração. Deus levantou alguém para te ensinar, para te amar, para te assistir, até o ponto que você está aqui hoje maduro. Posso ouvir um amém? Porque a consolidação, ela é uma ferramenta de Deus, e a visão sem a consolidação é como um bebê que não recebe alimento. E se esse bebê não recebe alimento, ele vai ficando desnutrido até chegar ao óbito. E nós já podemos ver e saber de algumas igrejas que não alcançaram sucesso na visão. Por que não alcançaram? Porque não atentaram a essa ferramenta maravilhosa que é a consolidação. É necessário a gente consolidar tudo aquilo que a gente faz. Uma vez, lembrando aqui, apóstolo, uma vez eu passei a apostila do Família Feliz para um pastor que nós dava cobertura de aliança para a pastora, e ensinando ela o caminho e tal, e dei a apostila para ela. E depois de um tempo, nesse processo de consolidação, consolidando essa igreja para que ela pudesse desatar, eu fiz uma pergunta e perguntei para ela assim, pastora, ela veio com aquela reclamação, com aquela dor, com aquela coisa no discipulado. Eu falei, pois bem, pastora, mas a senhora aplicou a lição? Não, apliquei. Mas a senhora fez isso? Aí ela ficou quieta. Aí eu perguntei, a senhora fez aquilo? Aí ela ficou quieta. Aí eu fiz a terceira pergunta. A senhora leu a apostila que eu lhe dei? Ela não, eu dei para os líderes aplicarem. Querido, tudo começa em você. Diga isso para a pessoa perto de você, tudo começa em você. Nós só podemos dar aquilo que recebemos. Eu falei, pastora, sinto muito, não funcionou porque a senhora não leu. A senhora não aplicou, a senhora não foi um modelo. E nós precisamos ser modelos em Cristo Jesus. Posso ouvir amém? Então quero aqui discorrer rapidamente com vocês 7 passos da consolidação eficaz. Se você está anotando, pega o papel, a caneta aí, e que isso fique no seu coração. 7 passos da consolidação eficaz. Primeiro ponto, receber com amor e interesse genuíno. Quando eu digo interesse genuíno, é o interesse genuíno, é aquele que vem do coração de Deus. Nós não podemos ter interesse pelas pessoas, porque tem acontecido isso muito na visão. O novo chega na igreja, chega na célula, ele é cobiçado. E aí o pecado da cobiça entra, eu vou levar isso aqui para a minha célula, porque eu vou multiplicar. O fruto fiel tem que fazer número, e pessoas viraram números. Sim, e se perdem nisso porque o interesse não é genuíno. O interesse nosso tem que ser para que essa pessoa seja salva. Ela recebeu Jesus, então começou só o processo. Para que ela seja salva, ela precisa ser consolidada. Quantos aqui conhece alguém que já foi para a igreja, recebeu Jesus, mas agora está perdido e desviado da palavra de Deus? Faz assim, quero ver você. Olha isso. Você concorda comigo que o ganhar não foi difícil?
O desafiador foi essa pessoa ser consolidada. Isso nós precisamos trabalhar para o reino dos céus. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, a palavra diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. O que fez Jesus? Ele deixou o seu estado de glória, o seu trono, a sua majestade, veio à terra para consolidar a igreja, para consolidar o coração daqueles que amavam ele. E ele foi falar para os seus, e dar o start da igreja, porque o coração de Deus está cheio de amor pelas almas que estão perdidas. Se você está anotando, anote essa frase aí. Antes de Jesus mudar a vida das pessoas, ele se aproximava delas. Então, consolidação tem a ver com aproximação. Nós precisamos nos aproximar. Veja um exemplo notável de Jesus no poço de Jacó, se aproximando da mulher samaritana para salvar a vida dela. Ele teve que ficar até hospedado naquela região porque ele precisou consolidar não só ela, mas há muitas outras vidas que estavam ali tendo o start, estavam sendo evangelizadas pelo poder da transformação que aconteceu na vida daquela mulher. E veja como isso foi tremendo. E naquele momento em que ele se aproximou dela, ele começou um diálogo, uma conversa, estabeleceu uma aproximação, um conhecer. Ele se importou com ela. E ela recebeu o toque do Senhor Jesus. É como se Jesus estivesse dizendo para ela: eu vejo você. Chama teu marido. E ela falou assim: não tenho marido. Disseste bem, não tenho. Porque o que tem agora nem seu é. Mas Jesus estava dizendo para ela: eu vejo você. E com amor genuíno do Pai, no coração dele, ele consolidou a vida daquela mulher. E mudou a vida dela e de toda aquela cidade. Pelo poder da consolidação. Querido, não subestime o poder de um abraço. Vocês receberam um abraço agora, não foi ou não foi? É gostoso ser abraçado, não é? Sim, é ou não é? Então nós não podemos subestimar o poder desse abraço. De um sorriso, de uma oração. Não podemos subestimar a ligação no dia seguinte. Hoje eu sei que não funciona muito ligação por causa dos inúmeros números, né, que ligam para a gente querendo vender TIM, Vivo, consórcio, e os golpes, né, a Bia do Bradesco lá anda ligando, você fez uma compra, e as pessoas não atendem mais telefone. Mas nós temos uma poderosa ferramenta de mensagem, o WhatsApp. Isso, todos vocês sabem, mas não é sobre saber, é sobre fazer. Diga para a pessoa perto de você: não basta saber, precisa fazer. O novo, ele precisa ser acolhido. Ele precisa ser valorizado. Ele tem que sentir um sentimento de pertencimento. Quando você cuida, ele se sente seguro. E ele pode continuar trilhando aquilo que para ele ainda é desconhecido. Mas olha, eu quero que você comigo, nesse espaço, não pense só no novo, mas pense naquele que aparentemente para nós já é o antigo na igreja. Mas nem sempre o que está há mais tempo é antigo. Ele ainda precisa de consolidação. E por isso temos visto muitas pessoas deixando de vir ao culto, ou de participar das reuniões. Muitas vezes as celas, elas estão cheias, de repente estão vazias, ou diminuem, ou famílias que vinham e deixam de vir, e é um desafio somente para o líder, mas o apóstolo Fábio estava aqui na ministração antes do almoço, ensinando vocês como uma célula pode se organizar para poder cuidar dos que chegam. E porque isso não é uma tarefa somente do líder, essa é uma tarefa para a igreja de Jesus, amém? Segundo ponto, nós precisamos acompanhar com constância e oração. Olha o que disse o apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 4, versículo 19. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Então, querido, nós precisamos acompanhar com constância
e também debaixo de oração, porque a consolidação não é um evento, é um parto. Mas não é um parto na figura de que é algo ruim, é um parto na figura de que é algo importante, é uma vida que está nascendo. E nós precisamos sentir as dores deste parto. Ou seja, acompanhar um processo. A grávida, quando está sentindo as dores de parto, ela está na expectativa, na esperança de que agora vai nascer. E ela vai amar essa criança. E assim tem que ser a pessoa, quando nós temos a oportunidade de consolidar ela, de amar ela e de nos preocuparmos com ela. Uma igreja em crescimento, ela não pode deixar de lado esse processo, porque a consolidação não é uma igreja enfeitada, ou uma sala bonita, né? Não é uma ficha bem feita, ou também uma equipe treinada. Tudo isso é importante, mas não é o fundamental. O fundamental neste processo é um investimento de amor contínuo, amar esta vida permanente, que aconteça, não só no primeiro momento. É muito bom, a gente fica alegre, feliz quando alguém aceita Jesus. Posso ouvir um amém? Mas a maior alegria vai ser esse que recebeu a Cristo, depois dando fruto, consolidado e firme na fé, de você poder olhar e dizer: nossa, valeu a pena, que maravilhoso, que lindo é este processo. Amém? Então, querido, você precisa orar com essa pessoa, você precisa orar com ela, você precisa orar por ela, você precisa estabelecer esse acompanhamento, e isso tem que ser semanal, não pode ser em cima da hora. Escute isso, não deixe nada para cima da hora. Às vezes as pessoas deixam para consolidar um novo no dia da célula, ó. Ele veio semana passada, e no dia da célula vai mandar uma mensagem: ó, tem célula hoje. Querido, não, isso não é consolidação. Consolidação é acompanhar ele durante toda a semana, é de se preocupar, de mostrar atenção, você se importa. É este amor que Jesus teve por mim, teve por você, e é este amor, quando nós exalamos sobre as pessoas, elas olham e não acreditam, acham loucura para o mundo, parece que estão com interesse em mim. Qual é o interesse? Nenhum, só que ele seja salvo e consolidado, e se torne num discípulo do Senhor Jesus. Posso ouvir amém? Pode ser mais forte esse aplauso para o Senhor. Por isso, a consolidação eficaz, ela exige persistência. Diga assim, persistência. Então nós precisamos ter disciplina em ser persistente. A consolidação eficaz exige oração, precisamos orar por essa pessoa, interceder. A nossa guerra não é contra carne e sangue, mas principados e potestades e as hostes espirituais da maldade. O diabo está doido para tirar aquela pessoa da igreja, mas nós precisamos estar ali na intercessão, no secreto, orando por ela, orando com ela, mas também orando no secreto por essa pessoa. E tudo isso tem que ser intencional. Diga assim, intencional. Ai, eu não estou sentindo vontade de ligar para esse discípulo hoje. A gente não tem que sentir para fazer. Querido, escute, anote isso. Criança faz o que gosta, adulto faz o que é preciso. Tem alguma criança entre nós? Então nós precisamos fazer o que é preciso. Posso ouvir um amém? Deixa anotado isso no seu coração. Isso é ser intencional. Não é sentir para fazer, eu preciso fazer. Por que eu preciso fazer? Porque eu disse sim para Jesus. Se você está aqui, você disse sim para Jesus. E você sabe que Jesus não gosta daquele que bota a mão no arado e retrocede. Não há prazer nessa pessoa. E não é você essa pessoa. Posso ouvir amém? Então nós precisamos fazer o que é preciso. Terceiro ponto, estabelecer relacionamento. Lucas 19, no versículo 5 e 6, no momento que Jesus estava chegando na cidade, ele olha o pequenininho em cima da árvore e diz assim: Zaqueu, desce depressa, porque eu quero ir para a sua casa hoje. E é isso, consolidar é ir aonde o discípulo está, é ir aonde o novo está, é fazer esse processo de visitar ele, de estar com ele, de estabelecer o relacionamento. Jesus não criou seguidores, ele construiu relacionamentos. Jesus não criou seguidores, ele construiu
Relacionamento. Jesus não buscou admiradores, mas ele buscou filhos para Deus. Tem alguém que é filho de Deus aqui? Então, querido, líder, o que te impede de construir relacionamento com os novos? O que te impede de construir esse relacionamento com os novos convertidos? Muitas vezes nós estamos numa bolha da igreja e nós não queremos sair daquele conforto que estamos. Mas nós precisamos ir. A visão é do ide, não é do vem. É ide. Nós precisamos ir aos lares. Ir às famílias. Ir aonde eles estão. Para criar esse relacionamento. Se nada te impede, quando foi a última vez que você acompanhou de perto um novo convertido? Até que ele se tornasse maduro. É para você refletir. Nesta tarde. Eu quero que você reflita no seu coração. Quando foi essa última vez que você fez esse acompanhamento? O consolidador, ele precisa construir amizades. E demonstrando cuidado por essa pessoa. Além do ambiente do culto. Não é no culto. É além do ambiente do culto. É além do ambiente das paredes da igreja. Consolidar vai além daquilo. Pastor, está tudo bem, ele está na célula. Estou acompanhando, mas eu quero saber se você visitou ele. Se você está gerando esse vínculo e esse relacionamento. Então, marque um café, chame ele para almoçar, saia com ele, faz um churrasco, consolida ele pelo churrasco, né? Conheça a história da pessoa. Ei, também a consolidação não é só falar, que nem um papagaio doido. É ouvir. A gente vê quando a gente ouve as pessoas, a dor dela, ganha a confiança dela, crie, gere esse relacionamento, chame essa pessoa pelo nome, a sua família. Posso ouvir um amém? A consolidação não acontece em massa, ela acontece no contato pessoal, vida na vida. Vira para a pessoa perto de você, cutuca ela, fala assim, entendeu? É vida na vida. Isso, fala isso para duas pessoas, acorda ele aí e fala, vida na vida, meu irmão. Amém? Vida na vida. Quarto ponto. Nós precisamos, a consolidação, ela também precisa ensinar os fundamentos da fé. O Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20. 19 é daquele ide, né? Fazer discípulos de todas as nações, batizando ele em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas o 20, no versículo 20, Jesus nos dá uma ordem. E qual é a ordem do Senhor? Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado. Então, ganhar vidas é ensinar eles a guardar os princípios da fé, os fundamentos da fé. O que não é ensinado será confundido. E eu vou falar uma coisa para você. Está cheio de pastor de Araque nessa internet falando um monte de baboseira. E aí seu discípulo fica confundido. Sabe por quê? Porque você, consolidador, não está ensinando ele o caminho. Aí ele começa, sabe o quê? Te fazer pergunta. E aí você rebola porque nem você sabe responder as perguntas baboseiras que falam na internet. Mas as perguntas só chegam a nós porque você não tem ensinado. Pega essa visão, irmão. Amém? Ensine para que a mente dele não fique confusa. Porque a mente sem direção é terreno fértil para a semente da dúvida. A mente sem direção é um terreno fértil para a semente da dúvida. E aí ele fica com dúvida. E ele se afasta da igreja sem que você saiba porque uma semente de dúvida foi plantada no coração dele.
Então nós precisamos introduzir os novos na palavra. E é introduzir eles na palavra, não é na cobrança. Amém? Introduzir os novos na palavra não é afogá-los em cobrança. Agora você aceitou Jesus, o negócio é o seguinte, você tem que parar de fumar. Você aceitou Jesus, larga essa bebida, na segunda reunião que você tem com ele. Você aceitou Jesus, você precisa, e aí você começa a dar um monte de cobrança. Ele nasceu, filho, ele nasceu. Primeiro socorros, vamos aspirar, né? O narizinho, tirar ali. Precisa levar para tomar, não é nem um leitinho ainda, vai tomar aquele mosto. Primeiro, o colosso, desculpa. Colosto, perfeito. Eu falei o quê? Mosto? Não, perdão. Olha, eu estou com a cabeça nas vinhas que estão se multiplicando. Gerando mosto, gerando multiplicação. Colosto, né? Ok. Como que é, doutor? Colostro. Obrigado, doutor. Então, é aquele primeiro nutriente, é isso? Que vem para a criança. Nós temos que aprender isso. Isso é começar a consolidar, não é afogar a pessoa. Porque às vezes nós queremos que ele se torne maduro da noite para o dia. Ei, calma. Nem você deu tanto trabalho para chegar onde chegou hoje. Deu muito trabalho. Se você não deu, eu não sei. Eu dei muito trabalho. Muito trabalho, irmão. E eu perturbei, viu? Porque eu queria agora conhecer tudo e tinha que ser rápido. Então, eu perturbei o pastor por muitas madrugadas, querendo saber das coisas. Mas graças a Deus ele estava ali para me ensinar e me mostrar o caminho, que isso é muito importante. Então nós precisamos sim introduzir isso, o valor do reino, os princípios básicos da fé cristã. Então, faça a pergunta simples: você sabe o que é salvação? Faça a pergunta: você sabe o que é o Espírito Santo? Você entende o processo do batismo? Você sabe o que é o poder da oração? E ensine esse discípulo no caminho. Posso ouvir amém? Quinto ponto: ajude a afirmar a identidade em Cristo. E isso é muito importante. 2 Coríntios 5,17 diz que se nós estamos em Cristo, as coisas velhas já passaram. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se faz novo. Então há um novo de Deus para essa vida. Mas nós precisamos curar e restaurar a identidade. A consolidação cura o passado e ativa o destino. Olha, nós carregamos dentro de nós um desejo de sermos amados. Nós carregamos dentro de nós o desejo de sermos aceitos, de sermos guiados, cuidados, mentoreados, pastoreados. Todos nós carregamos esse desejo. Mas, quando crescemos em um lar onde a paternidade ou a maternidade não funcionou bem, não estavam ali bem resolvidas, então cresce dentro de nós um sentimento de orfandade. E a orfandade é um espírito que planta dentro do coração das pessoas o sentimento de rejeição. Então essa pessoa ela não consegue se sentir amada. Ela não consegue se sentir aceita dentro do grupo. E por isso alguns hábitos e sentimentos começam a ser expressados nessa vida. De diferentes formas, se tornam pessoas compulsivas. Pessoas com medo, com traumas, com pânico. Vem o processo de ansiedade ou de depressão. Muitos estão aí no processo da dependência química. Ou são procrastinadores. E não tomam as decisões que são necessárias. Às vezes as pessoas são violentas, cheias de raiva, de desejos incontroláveis, sexualidade deturpada, uma baixa autoestima, tantas outras coisas, por causa desse espírito da orfandade. Nós precisamos curar essas pessoas, restaurar, afirmar a identidade dela em Cristo Jesus. Então ensine esse novo convertido que ele é filho. Querido, você é filho de Deus. Você agora foi perdoado. Jesus morreu e derramou o sangue dele naquela cruz por você.
Você agora foi escolhido. João capítulo 1, versículo 12. Todos quantos receberam, Deus deu o poder de serem feitos filhos. Diga para ele, ensine que ele é filho e que Deus é o seu pai. E que Deus não é humano. E que Deus não tem as falhas humanas. Mas Deus o conhece desde o início, quando ainda era uma substância informe, no ventre da mãe, nem a mãe sabia que ele estava lá. A palavra de Deus diz, salmista, Salmo 138, que Deus estava contemplando. Então veja, quem sabe você precisa entender melhor isso no seu coração. É fato que a família deturpada não é aquela família que o pai vai embora de casa e o casamento não dá certo e se separam. Há muitas famílias que os casamentos não se separaram, mas não foi bem resolvido. A ausência de pai ou a ausência de mãe, ou ensinamento, ou aquilo que o pai tinha para dar, ele é o que ele tinha, o que ele deu, mas aquilo não foi saudável para você. Quem sabe essa palavra de ter a identidade firmada em Cristo possa ser para você também nessa tarde. Para que você olhe no seu coração. Porque este amor tem que fluir dentro de você. Se nós estamos em Cristo, nós precisamos ser essa nova criatura. Nós precisamos viver o novo de Deus. E o novo que Ele tem preparado é do reino dEle. Então, nós precisamos olhar para isso. E ensinar o discípulo a respeito disso. Posso ouvir amém? E romper os traumas, os vícios, e principalmente esse pensamento de rejeição, porque esse pensamento vem no coração das pessoas, quando chega numa célula e fala assim, eu não fui bem aceito, não tem nada a ver com a célula e com as pessoas, tem a ver com ele, e quem vai fazer esse trabalho é você, amém? Posso ouvir amém? Sexto, insira ele na comunidade da fé, traga ele para este contexto. A palavra de Deus diz em Atos capítulo 2, versículo 42 e 44, diz assim que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Então veja, na doutrina e na comunhão. Então nós precisamos gerar a comunhão. Nenhuma ovelha sobrevive sozinha. Comunhão é nutrição espiritual, querido. Precisa haver essa comunhão. E isso precisa ser rompido dentro de líderes que geram discípulos de sua célula, porque às vezes, escute, eu não sei na sua igreja se isso acontece na minha. Tem discípulo que às vezes está numa célula, está sendo ali, foi salvo no primeiro momento, mas ele parece que ele só faz parte daquela tribo, é da geração X, e não pode se conectar com mais ninguém, e parece que criou um próprio reino. E ó, você quer saber o que está acontecendo? Nós estamos pecando contra Deus quando deixamos isso acontecer, ou quando líderes fazem isso, porque a vida está acima de tudo, uma vida vale mais que o mundo inteiro. Nós temos que, querido, vai ser melhor para você, ali na célula, está mais perto da sua casa, vou te encaminhar para lá. O importante é essa pessoa ficar firme no Evangelho, e ser tratada, ser resgatada, ser curada, aprender a doutrina. Sim, nós precisamos trazer essa pessoa para o contexto da igreja, porque às vezes as pessoas estão só na célula, e os líderes de célula fazem o seu reduto próprio. Daqui a pouco, tem algumas células, como diz o apóstolo Fábio, botam até cadeirinha, parecendo culto de igreja, botam um púlpito, tem célula que compra púlpito, tem célula que monta até o Instagram da célula, e eu vejo essas coisas acontecendo, mas está tudo bem, mas banda, né? Tem célula que cria banda própria, né? E porque vai se formando, mas olha, escute, nós somos a comunidade da fé, a igreja, e a igreja não é feita por paredes, é feita por pessoas. E se você está debaixo dessa cobertura, você precisa inserir essa pessoa na comunidade. Então, como fazer isso? Na doutrina e na comunhão. Comunhão, nós precisamos apresentar as pessoas da igreja para essas pessoas. Ela precisa se conectar com alguém. Jesus diz, verdadeiro é o ditado, um é o que semeia e o outro que colhe. Tem discípulo que você ganhou, mas não é você que vai consolidar. Porque o discípulo vai se conectar com alguém. E quando ele se conectar com alguém, glória a Deus. Ele vai criar raiz. Esse alguém vai amar. Gostei tanto de ficar ali na pessoa.
Eu não sei se acontece na sua igreja, mas lá em Cotia, na restauração, às vezes os discípulos se conectaram com alguém que não é da geração e está louco para ir para outra geração, porque criou uma comunhão plena. É claro que todo caso tem que ser analisado pelo pastor, para não saber se é uma fuga do tratamento. Mas se é conexão e comunhão, por que não? Nós não somos uma igreja dividida em cores, nós somos uma igreja unidas em gerações. Posso ouvir amém? Precisamos entender isso de fato, senão discípulo vira disputa. E nós não estamos fazendo discípulo para nós estamos fazendo discípulo para Jesus. Vira para a pessoa perto do seu lado e diga assim: faça discípulo para Jesus. Sétimo e último ponto, já encerrando. Nós precisamos, depois de fazer todo esse trabalho de amar, de se importar, de consolidar. A teoria é boa, viu, irmão? Mas eu sei que a prática é um desafio. Está tudo anotadinho no seu papel. Agora vai funcionar na minha igreja. Só se você pôr na prática. A teoria é boa, mas desafiadora é fazer isso na prática. E é isso que Jesus espera de mim e de você. É isso que Jesus está esperando. E por isso é intencional, não é quando eu sinto a vontade. Eu tenho que sentir de Deus para ligar para aquela pessoa. Não tem que sentir nada, irmão. A ordem já foi dada. Fruto que permaneça, então faça. Posso ouvir amém? E aí nós somos enviados a reproduzir. Foi o que Jesus disse em João 15,16. Eu os escolhi para darem fruto. João 15,16. Deus nos escolheu para dar fruto. Você foi escolhido para dar fruto. Então, o discípulo consolidado se torna um instrumento de consolidação. E aí o ciclo se completa. Ele se torna um consolidador. Aquele que um dia foi consolidado, amado, cuidado, agora está consolidando, amando. Ele pode dar o que recebeu. E é esse DNA da consolidação que tem que ser implantado. Querido, nós estamos falando de 7 pontos, mas consolidação é um assunto gigantesco, lindo e maravilhoso. O pastor Carlos Henrique tem livros e dá seminário de consolidação. É um assunto extenso que não tem fim, porque nós estamos falando de uma parte da consolidação, mas nós ainda estamos sendo consolidados. Eu sou consolidado, muito consolidado, de saber que eu tenho um pastor, que é o apóstolo Fábio e a apóstola Cláudia. Eu sou maduro na fé, por isso ele não precisa me dar leitinho, mas eu sou muito consolidado de saber que ele é o meu pai na fé, e isso me deixa bem. Ele não precisa falar nada, mas eu me sinto muito amado só por estar perto, e isso é consolidação. Quem está me entendendo? Por isso estou aqui há vai fazer 23 anos na igreja. 23 anos. Aqui, acompanhando o apóstolo Fábio. Vi esses meninos da El Shaddai, tudo crescerem, né? Quando eram crianças no carrinho, e acompanhei todo esse processo. Eu sei que eu não pareço estar velho, é porque eu entendi o que está em Colossenses: corpo, alma e espírito irrepreensíveis diante do Senhor. Nós temos que cuidar da nossa saúde também, viu, meu querido pastor? Então, o ciclo se completa quando se torna um consolidador. Então, incentive, né, a ele liderar algo simples. E aqui o apóstolo Fábio falou sobre isso, como permitir que ele agora exerça esse papel e que ele se sinta parte de uma missão de multiplicar. Concluindo, querido, evangelismo ganha, mas consolidação sustenta. Diga isso: evangelismo ganha, mas consolidação sustenta. E a igreja está precisando de sustento, irmão. Amém? Porque muita gente chega na sua igreja. Se você fizer a contabilidade de pessoas que passaram na sua igreja no ano passado, hoje não caberia lá, se todo mundo fosse consolidado. Posso ouvir amém?
Sem consolidação, o avivamento evapora. Nós precisamos consolidar. Eu quero te desafiar hoje. Que você reflita, e já estou encerrando. Quem você está consolidando hoje? Quero que você pense comigo. Estão comigo? Amém ou não amém? Então, pense comigo. Quem você está consolidando hoje? Eu quero que você pense. Pense nessa pessoa. Pode ser muito desafiador você estar tentando buscar alguém no seu pensamento agora. Isso é porque a consolidação ela está escrita, mas ela precisa ser vivida. Eu te faço uma outra pergunta. Quem está se firmando porque você está presente nessa vida? Eu quero que você reflita. É o momento de você olhar para dentro de você. E a consolidação tem que se tornar uma cultura no seu coração, porque essa é a cultura do céu. Foi o que Jesus veio fazer. Se Ele não tivesse consolidado essa igreja, nós não estaríamos aqui. O próprio Senhor saiu da sua glória. Ele não precisava. Antes nada tinha, Deus era Deus. Ele não precisava sair da glória dele para fazer o plano nessa terra. Ele podia ter mudado tudo de lá, mas Ele veio nos ensinar como sermos bons consolidadores. Ele nos ensinou quando Ele se aproximou das pessoas, quando Ele curou as pessoas, quando Ele se importou com as pessoas, quando Ele ouviu as pessoas, quando Ele amou as pessoas. Quem está se firmando porque você está presente? Quem? Eu quero te dar outro desafio agora. Todo mundo tem um celular, não tem? Manda uma mensagem para esse discípulo agora. Agora, nesse exato momento. Eu vou fazer uma oração. E nós vamos orar juntos por essa vida. Você vai apresentar elas diante de Deus. Mas eu quero te desafiar agora a você mandar essa mensagem para ele. Você vai dizer para ele assim: olha, eu estou aqui no congresso e eu vou orar por você agora, porque eu me importo com você. Faça isso. Vamos colocar em prática. Vamos ser intencional agora. Graça e paz, doutor, tudo bem? Estou aqui no congresso e vou orar pela sua vida. Quero colocar diante de Deus todas as suas carências. Tenho certeza que o Espírito Santo vai ouvir essa oração e vai mudar a sua história. Saiba que eu estou com você, o que você precisar. Te vejo amanhã no culto. A hora que você chegar, vem me dar um abraço, tá bom? Deus te abençoe. Graça e paz. Faça isso. Tenha sempre alguém que você está consolidando, porque senão você não pode se sentir igreja. Como pode dizer que o amor de Jesus está em você, se você não tem com quem compartilhar deste amor? Se para você está desafiador agora fazer essa mensagem, que hoje Deus possa virar essa chave na sua vida. Vamos orar? Coloque-se de pé, por favor. Ah, tem dois. Muito bem, pastor Fred. É isso aí. Mande mensagem para os dois. Eu estou consolidando 3, mande mensagem para os 3. Mas mande mesmo essa mensagem, porque nós vamos orar por eles agora. Eu quero junto com vocês orar por essa vida. Que isso seja uma verdade. Querido, seja uma verdade para você. A gente tem que sempre se importar com alguém. Querido pastor, não importa o tamanho da sua igreja. O tamanho da sua igreja não determina a unção que está sobre a sua vida. Você foi chamado e escolhido para amar vidas. Não delegue também o que você precisa fazer. Compartilhe com eles para que vocês possam fazer juntos. Não seja um mandão, seja um líder exemplo. Faça com eles. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós apresentamos a Ti
todas essas vidas que agora precisam do teu toque, Senhor. Eles estão crescendo na fé, são novos. Às vezes alguns estão tempos na igreja, mas se desviaram, se machucaram, ficaram feridos. E precisam do teu amor. Pai, primeiramente, obrigado, Senhor, porque o Senhor me escolheu. Me escolheu para ser esse canal de bênção, de vida sobre essas pessoas. Que o Senhor continue nos usando, semana após semana, Senhor, vida após vida, Senhor. Que nós possamos ver esse crescimento. Nós sabemos, Senhor, que um a um é que se constrói uma multidão, mas de líderes, de homens, de pessoas, de famílias saradas, curadas, e com o evangelho enraizado em seus corações. Senhor, eu oro nesta noite pedindo que o Senhor levante esses homens e mulheres que aqui estão como guardiões da colheita. Nós iremos consolidar almas, nós iremos consolidar e edificar líderes, mas líderes que não apenas conquistam, mas líderes que cuidam, líderes que se importem, líderes que amem vidas, não só multidões, mas amem vida após vida, pessoas, histórias, famílias, corações. Que o Senhor nos levante para curar essas pessoas, e que elas sejam discipuladas até o fim, até que o Senhor venha, e possa, Senhor Deus, estabelecer o teu reino. Usa-nos, Senhor Deus, poderosamente, para viver este mover, e que a consolidação saia do papel, e seja escrita nos nossos corações, Senhor, na nossa vida diária, Senhor, que esse seja o nosso respirar. Isso sim, Deus, é ganhar essas vidas, é amá-las, é dar fruto, mas fruto que permaneça, fruto que se consolide, que cresça, que avance, e que nós possamos ver o teu poder sobrenatural se estabelecendo. Nós oramos, ligamos nesse início de noite, Senhor Deus, na viração desse dia, essa palavra em nossos corações, em nome de Jesus. Amém, e graças a Deus. Beijo no coração, querido. Forte este aplauso para o Senhor Jesus.